Deixa eu compartilhar algo contigo. Veja, a minha geração está chegando nos 30 anos, né? Bem, eu já fiz 30 anos uns meses atrás. E eu tenho percebido, né? Começou a viralizar alguns vídeos de pessoas fazendo 30 anos e então falando da sua vida e falando de como estão sem norte, sem rumo, sem emprego, sem amigos, enfim, né? Pessoas que chegaram nos seus 30 anos, acho que veio aquele baque assim, né? 3 décadas, então o que fizemos da nossa vida, né? E aí as pessoas começaram a ficar reflexivas sobre isso, né? E é interessante, eu fiz 30 anos uns meses atrás, em julho, né? Foi até engraçado, no dia do meu aniversário, no final de semana, eu fiquei com conjuntivite e não pude comemorar com os meus familiares, amigos e paroquianos, né? Foi um tempo para ficar reflexivo. E de fato eu também fiquei reflexivo, sabe? Então, Lucas, o que fizemos da nossa vida até agora? E é interessante ver esses vídeos, sabe? As pessoas questionando, falando das desilusões da vida, né? A minha geração, foi vendido para a nossa geração que a gente precisava terminar o ensino médio, então fazer uma faculdade, então nós teríamos um emprego bom, ganharíamos bem, formaríamos uma família e seríamos felizes. É mais ou menos isso, né? Só que agora, né, eu acho que muitos da minha geração estão percebendo que a vida não é tão linear desse modo, né? A vida não é tão linear assim. E é interessante ver alguns, né, da minha geração refletindo sobre a vida, né? Porque talvez tenha faltado refletir um pouquinho mais antes, né? Nós, quando estamos jovens ali, na casa aí dos 16, 17, né? Até uns 25 anos, né? Dizem que a biologia diz que a nossa juventude vai até os 25, né? Parece que dali em diante as nossas células param de se renovar, enfim, tem alguma coisa nesse sentido. Eu também acho que jovem até os 25 anos, tá? E as pessoas têm problema com isso, né? Não, não, 30 anos, eu não me sinto velho, eu não me sinto velho. Mas, gente, qual é o problema de deixar de ser jovem, né? O jovem tem que acabar, como diz um dos jornalistas aí, o Nelson Rodrigues, né? Um dos mais, com sua frase célebre, né? O jovem tem que acabar, é isso mesmo, né? E às vezes a não aceitação disso, né? Faz com que as pessoas sofram tanto, né? Então, assim, a gente pode treinar, a gente pode se alimentar bem, cuidar da saúde, ótimo, tudo isso, mas olha, vai envelhecer, entendeu? Enfim, eu acredito que, né, de fato, jovem até 25 anos. Depois disso, você passa a ser adulto, né? Acho que é isso. Então a gente começa, né, envelhecendo. Eu mesmo já tenho meus cabelinhos brancos aqui, né, meus bichinhos, como eu gosto de falar. E não tenho problema nenhum com isso, né? Mas o que é interessante desses vídeos, né, é perceber um pouco a desilusão das pessoas, porque tentaram corresponder às expectativas que o mundo colocava para elas, ou expectativas que elas foram criando com base naquilo que o mundo diz que é bom, que é o correto, ou politicamente correto, né? E assim, uma outra coisa me chamou a atenção recentemente. Vi um podcast de uma... A entrevistada era uma psicóloga da psicologia analítica, né? Bem junguiana, né? Achei muito legal o entusiasmo dela com os estudos, né? É sempre muito bonito quando a gente vê alguém entusiasmado com o que estuda, né? Isso de alguma forma é uma luz pra gente. Mesmo que a pessoa não tenha lá a fé que nós gostaríamos que ela tivesse, né? Enfim, que ela fosse católica, mas é bonito ver as pessoas entusiasmadas com o estudo e com a busca da verdade. E aí, interessante, ela fez uma pergunta para o entrevistador, né? Qual é a qualidade que existe em você que, se não houvesse em você, você diria, não sou eu, né? Eu achei interessante isso, né? Hoje eu vou repetir. Qual é a qualidade, a sua qualidade, que sem ela você diria, não sou eu? E foi interessante, o rapaz lá respondeu, né, o estudo, para ele, né, o estudo é a qualidade que existe nele, que se não o tivesse, não seria ele. Eu rapidamente, quando ela fez essa pergunta, eu respondi, o sacerdócio. Para mim é o sacerdócio, não? E o que isso tem a ver com tudo que eu falei no vídeo até agora? Agora vocês vão entender. Eu penso que, pelo menos na minha vida, a grande âncora, sabe, que me mantém, né, preso, de fato, no lugar onde eu deveria estar, né, onde eu não vou, de fato, sendo carregado pelas ondas,
é a minha vocação, né? Eu refletia sobre isso esses dias, né? Quando fui fazer o encontro vocacional, o padre me perguntou assim, então Lucas, que história é essa de você querer ser padre? E aí eu respondi para ele assim, olha, eu não me vejo de outra maneira. Padre, eu não tenho um plano B. Se o senhor falar para mim assim, você não vai ser padre, nós não vamos aceitar você. Sinceramente, eu não sei o que eu vou fazer. Eu respondi isso para ele, né? E hoje, para mim, isso continua sendo uma verdade, sabe? Eu não consigo me imaginar não sendo padre. Se eu não fosse padre, o Lucas que existe agora morreria de fato. Ele já estaria morto, né? Se não fosse a minha vocação, né? A minha vocação é o que faz com que eu seja quem eu sou e quem eu devo ser. A vocação, eu penso, ela traz essa estabilidade para a nossa vida, entende? Por mais que tenha tribulações, por exemplo, ou algumas frustrações, um exemplo simples, eu gostaria de já ter aprendido inglês, ainda não aprendi, né? Acho que eu vou ter que me esforçar bastante nos próximos meses para aprender, porque tem algumas coisas aí que eu preciso fazer que vão... o inglês vai ser, assim, essencial, né? Eu gostaria de ser fluente em latim, né? Estudei latim, sei o suficiente para rezar uma missa, por exemplo, mas ainda não consigo ler os textos em latim como eu gostaria. Isso me frustra um pouco. Mas sabe, isso não me deixa na deprê, sabe? Aquela coisa assim, meu Deus, minha vida não tem sentido. Não, 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 né? Enquanto eu for sacerdote, eu sei, né, quem eu sou e quem eu devo ser. Entendi. O meu ponto é que talvez muitos da minha geração tenham escutado demais o mundo e escutado pouco Deus. A gente pode e deve fazer nossos planos, né, para a nossa vida, mas a gente precisa também perguntar para Deus, né, quais são os planos dele para a nossa vida. Eu penso que o que dá sentido à nossa vida, de fato, afinal vocês estão escutando um padre católico falar, né, mas o que dá sentido de fato à nossa vida, né, é corresponder a esse chamado de Deus. E aí podem vir as dificuldades, né? Podem vir as dúvidas, às vezes, será que é para eu ser padre assim ou para eu ser padre daquele jeito? Será que é para eu ser padre aqui, onde eu estou, ou em tal lugar? Né? Às vezes isso faz parte da vida, né? Às vezes são tentações, às vezes é Deus te inspirando para ir para outros lugares, né? Para avançar para águas mais profundas. Mas sabe, a essência de quem você é, né? Ou seja, você saber quem você é e quem você deve ser. Sabe, isso dá uma estabilidade, né? Eu acho que isso é construir a vida sobre a rocha, né? E qual rocha? A rocha da vontade de Deus, né? Eu sempre olho para a minha vida e penso assim, se eu tivesse planejado tudo não teria dado tão certo. Sabe, mas o caminho vocacional ele é assim, você vai se deixando conduzir, né? Então, eu lamento, de fato, né? Eu lamento, né, realmente, que alguns da minha geração estejam se sentindo assim, sabe? Sem norte, entendeu? Sem rumo, né? E a minha recomendação, né, para eles, claro, né, para estes meus irmãos aí que nasceram aí nos anos 90, né? Eu nasci em 94, enfim, né? A geração milênio, né? Vamos colocar assim. A minha única recomendação não poderia ser outra senão escutem a voz de Deus, né? 30 anos, a vida ainda tem tanto, a gente ainda tem tanto para viver, né? Ou não, né? Talvez a gente passe desse mundo para o outro em pouco tempo, eu não sei, não sabemos. Mas o que importa mesmo, sabe, é viver bem o momento presente, né? E o momento presente a gente vive bem quando a gente procura a vontade de Deus. Se você está procurando um norte, né, assim, não vou dizer que é fácil, tá? Mas é simples, né? Qual é o caminho que você deve procurar? Bem, o caminho ao qual Deus te chama, né? Então, discernir a vocação, meus irmãos, é algo essencial para a nossa vida. Eu acho que se tem uma coisa que esses vídeos aí, né, das pessoas falando 30 anos, sem rumo, sem direção, etc., né, acho que se tem uma coisa que esses vídeos podem nos ensinar, é isso, olha, vamos escutar mais Deus e menos as expectativas que o mundo tem em relação a nós, ou que nós mesmos criamos em relação a nós mesmos, sabe? Vamos escutar mais Deus,
Deus tem planos maravilhosos para nós, planos muito maiores, né? E coisas muito melhores do que nós podemos imaginar, do que nós podemos pensar. Então, escutemos a voz de Deus e com certeza nós teremos um rumo. O caminho, o rumo, com certeza, né, vai terminar no céu. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.